Olá, pessoal, bem-vindos ao dia extra número 1. Vamos explorar algumas coisas legais sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Os 28 capítulos de Mateus já acabaram, mas como a gente está muito pertinho de terminar um mês de 30 dias, vale a pena a gente estender 2 dias para levantar mais alguns assuntos que podem ser muito legais, profundos, para a gente fortalecer a nossa fé. E eu queria olhar para uma coisa que acontece, que passa meio despercebida, lá na crucificação, isso já no capítulo 27 de Mateus, que é o seguinte: quando Jesus está na cruz, chega uma hora que ele diz uma frase que em algumas, eu não sei se em todos os evangelhos agora de cabeça, mas no de Mateus, inclusive, isso está dessa forma. Por volta das 3 horas da tarde, no verso 46, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu digo, tipo, eu não sei se em todos eles estão com a fala em aramaico ou hebraico, agora eu não me lembro de cabeça. Mas enfim, não me lembro se todos eles têm essa fala dessa maneira, mas isso significa, meu Deus, por que me abandonaste? E o que alguns manuscritos podem dizer Eli, tá? Eli, Eli, lama sabachthani. O que é isso daí? Bom, vamos pensar em algumas coisas importantes. Jesus, de fato, ele precisou receber a ira de Deus. Ele foi moído, a gente vai ver isso na menção profética de Isaías 53, que é o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. A gente vê que Jesus paga esse preço e ele precisa ser, de uma certa maneira, desamparado, deixado de lado, por causa do que é o pecado, da afronta, do peso do pecado. Ele paga o preço que a gente deveria pagar. Mas não é só uma menção a algo que está acontecendo ali. Jesus não está só deixando muito claro que naquele momento ele estava sendo como se Deus estivesse virando as costas para ele, sabe? Não é só isso que ele está querendo dizer, mas ele está fazendo menção a algo que foi escrito séculos antes, no Salmo 22. Um salmo antes do super famoso O Senhor é meu pastor. E o que diz no Salmo 22? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo pelo povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. E ele vai seguir trazendo essa sensação, essa mensagem de peso, de dor, de sofrimento. E é interessante que a gente reconhece o Salmo como o Salmo 22, a gente tem outros salmos famosos, né? Salmo 23, Salmo 91, Salmo 34, Salmo 119, mas quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Tem gente lá que não entende o que ele está falando, que pergunta, ele está chamando por Elias, alguma coisa assim, mas quando ele diz isso, quem, até usando a expressão de Apocalipse, né, quem tem ouvidos ouça. Nesse momento, ele faz menção a esse salmo, que é um salmo profético sobre aquilo que viria a acontecer. E é exatamente isso que a gente está lendo aqui. Jesus construindo essa narrativa, apontando para essa narrativa, melhor dizendo, que Davi escreve séculos antes, em que alguém se vê desamparado pelo próprio Deus, se vê como verme, se vê zombado, se vê deixado de lado. Jesus, naquele momento, está vivendo tudo isso e quem olha para ele naquela cruz consegue fazer referência, falar, essa é a profecia. Cara, que isso? Era isso que Davi estava dizendo. Claro, tem um peso aqui de algo que Davi estava experimentando nesse momento, mas o peso profético está ali, de olharem e perceberem,
é isso. Esse é aquele que diz: meu Deus, por que me abandonaste? E ele está sendo abandonado, está sofrendo tudo isso porque ele está sendo pregado aqui. E quando Jesus ressuscita, é aquela hora que, tipo, a cabeça explode. Porque exatamente quando tudo faz sentido, ele foi abandonado, ele foi deixado de lado, ele foi zombado, tratado como verme, moído pela ira de Deus por nossa causa. E agora ele está vivo. Que é o que a gente vai falar no dia extra 2, no próximo vídeo, próximo e último vídeo. Mas essa menção ela é muito importante, ela é muito séria, porque Jesus está apontando para algo que Deus tem feito desde o início. O plano da redenção não é um plano B. Deus tem demonstrado aquilo que ele quer, aquilo que ele ia fazer, desde o momento em que o homem cai e peca. O que acontece no Éden? Quando, quando Deus chega até Adão e Eva, ele entrega para eles roupas feitas de pele de animal. Você tem um animal que morre, você tem um sacrifício para cobrir aquilo que estava exposto. Deus desde o momento está mostrando, e Deus que provê aquela roupa, Deus desde o momento está mostrando, desde o início, que ele tinha a iniciativa de entregar o sacrifício e encobertar e cobrir aquilo que deveria ser coberto. E quando Jesus diz isso daqui, ele está mostrando que nesse momento de abandono e de zombaria, ele estava sendo o sacrifício que nos cobriria de uma vez por todas. Agora, como é que isso desdobra na ressurreição? No próximo vídeo a gente vai falar. Até amanhã!